Oi, gente! Podem sentar no sofá, que o terceiro episódio já vai começar. E hoje a gente vai falar sobre formalização dos negócios no mundo da marcenaria. Para alinhavar, né, gente? O que a gente já tem falado nos episódios anteriores e agora a gente faz a conclusão desse assunto. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu vou chamar o Felipe Chiconato, ele que é consultor de negócios Sebrae. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, Ju, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês no canal da Formob, falando hoje sobre formalização dessas marcenarias. Eu estou ansioso, não vou mentir com você. Eu também estou muito ansiosa, Felipe. Temos um mundo para falar, né? Sim, Para discutir a respeito desse assunto que é tão importante, né? Formalização dos negócios, né? isso. Essa questão de formalizar, né? Muita gente acha assim, meu negócio não posso formalizar porque vai ficar caro, é o que a gente mais escuta no dia a dia. Hoje eu acredito que a gente vai matar esses mitos aqui no decorrer dessa conversa. Vamos lá. Vamos pensar num nicho, Felipe, o nicho do profissional autônomo, né? O marceneiro que tem equipe ou numa pequena empresa. Como você vê a importância dessa formalização? A formalização, ela permite ao empreendedor que ele compita de igual para igual com outras empresas. Ele vai conseguir, pode parecer besteira para muitos, mas o fato dele conseguir ter uma conta bancária para receber como empresa permite ele já se posicionar de uma maneira diferente. O fato dele poder emitir um documento fiscal, o fato dele ter os documentos certos, eventualmente numa fiscalização, numa vistoria do corpo de bombeiro, isso dá para ele segurança. Então, se formalizar, permite ele ter segurança para trocar o negócio. Muitos pegam o dinheiro da vida inteira que ele conseguiu juntar, investe naquele negócio e está trabalhando de forma informal, com risco muito grande de acontecer alguma coisa, de sofrer alguma sanção. Então é muito importante ele se formalizar. Eu já sei que eles vão falar assim, mas é difícil, tem muita gente que trabalha na informalidade, e eu já começo assim, Ju, meu apelido na internet é meu malvado favorito, de tanta pancada que eu dou nos meus clientes. Tá? E eu já começo falando assim, se ele quer ser como qualquer um, tudo bem, continue assim. Agora, se ele quiser se posicionar de uma maneira diferente, parecer profissional naquilo que ele executa, naquilo que ele constrói, por mais que ele seja sozinho, ele precisa parecer profissional. Né? Eu imagino que quando você vai comprar alguma coisa, se a nota fiscal, se tem nota fiscal, você vai falar, peraí, o negócio já é mais sério. Se na hora que eu vou fazer um pagamento, por exemplo, com essa empresa, eu tenho um contrato de prestação de serviço lavrado com o CNPJ da empresa, né? Você fala, peraí, não é só uma pessoa física, não é o Felipe que eu sei que tá ali, de repente esse cara vai sumir. Eu tenho pessoas legais ali por trás que estão respondendo por aquilo. Então, se ele quiser ser só mais um, continua como está. Agora, se ele quer dar uma profissionalizada, se posicionar diferente no mercado, ele precisa estar formalizado. Ele precisa estar legalizado para poder tocar sua atividade. Quando eu abri minha empresa, eu senti que eu virei gente. Parecia que agora tinha começado a brincadeira, sabe? Sim. Agora a coisa é séria. Antes era uma brincadeirinha. Sim, sim. Eu acho que faz diferença, inclusive, né, no nosso modo de pensar a empresa, né? Eu tenho um episódio que eu tive a oportunidade de vivenciar de uma empreendedora que estava há mais de 10 anos trabalhando na informalidade e a gente legalizou ela. E quando ela se legalizou, foi engraçado, ela comemorava tanto, ela falou, agora eu sou empresária, eu virei empresária, caramba, e ela gritava, ela vibrava, a gente falou, gente, mas ela só tirou o CNPJ, sabe aquela assim, ela ainda não tem muita coisa para fazer, e ela, não, consegui, poxa, era tão difícil, a gente falou, poxa, não é esse monstro que as pessoas desenham, né? E ela acaba mexendo com o seu comportamento, porque vem responsabilidade quando a gente legaliza, vem, você ganha essas responsabilidades, mas você também ganha outras oportunidades que até então você não tinha. Vem o pró e contra ali. Eu só vi pró, sendo muito sincera, assim, só fez bem.
para a gente ter a formalização, digamos assim, no papel, Sim, escrita na sim. pedra. E falando em formalização, Felipe, quais os tipos, assim, é um tipo só, ir lá, falar, quero ter uma empresa de marcenaria. Não, como é que funciona isso? Vamos lá. Quando a gente fala de empresa, eu tenho que separar os tipos de situações que eu estou falando, né? Eu tenho a forma jurídica da empresa, que aí a gente está falando de como ela é constituída. Eu tenho a questão do tamanho, que é porte, como a gente costuma dizer, e tem a questão do regime tributário, certo? Esses são os três pilares ali na hora que a gente vai formalizar uma empresa. Quando eu falo de forma jurídica, eu tenho dois tipos muito comuns, tá? É que o terceiro tipo é pouco comum para marcenaria, que seria tipo associação, cooperativa. Então, vamos falar de capitalismo, né? Então, a gente vai falar de empresário individual, que é um empresário sozinho, que toca um negócio, ou seja, eu não tenho sócio, é o famoso eu, empresário. Ele pode ter funcionário, mas ele é dono sozinho do negócio. E eu tenho a figura da sociedade, que aí é eu e a Ju abrindo uma empresa, ou eu, a Ju e a Maria e o João abrindo uma empresa, a gente tem mais de uma pessoa ali envolvida. A forma jurídica, ela determina o tipo de empresa que eu posso abrir. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa individual, uma empresa de uma pessoa só, né, a sociedade de uma pessoa só, eu posso ter a figura do empresário e eu posso ter a figura da sociedade unipessoal. Eu sei que parece meio estranha essa questão, né? Sociedade unipessoal limitada. Mas qual a diferença aqui dos dois, basicamente? O empresário, todos os bens pessoais dele respondem pela empresa. Esse é um ponto interessante. Então, imagina assim: tudo que tem de maquinário, carro que você tiver, casa, vai responder eventualmente por uma dívida da empresa, por uma obrigação que ela não honrar. Já quando eu falo da sociedade unipessoal, apesar dela ser de uma pessoa só, como ela é limitada, e a figura LTDA, a figura que a gente utiliza no mercado, ela limita essa cobrança de execução, vamos dizer assim. Então, ela separa o patrimônio da Ju do patrimônio da empresa da Ju. Deu para entender a brincadeira? A gente vai ter uma divisão. Então, se a Ju, como empresária, fizer alguma coisa errada, todos os bens pessoais da Ju, pessoa física, estão protegidos. Então, já fica a dica: se for abrir uma empresa individual, que seja uma sociedade unipessoal, já protege o patrimônio. Se for abrir uma sociedade, você tem a figura da sociedade LTDA, que é a famosa sociedade limitada, você tem a figura da sociedade ai, meu Deus, fugiu o nome. É a sociedade de responsabilidade civil, que não cabe para marcenaria, mas normalmente é para médico, para esse tipo de atividade. E você tem a sociedade anônima, que não é o porte de empresa que a gente está falando. Então, vamos se concentrar na sociedade limitada. Uma ou mais pessoas que disponibilizam um capital para formar um terceiro ser, que seria a empresa, e esse ser tem um capital limitado para ser honrado eventualmente em dívida. E aí começam algumas coisinhas legais agora. Descobrimos a forma jurídica que eu estou enquadrado, se eu vou ser individual ou se eu sou sociedade. Se eu sou individual, eu vou poder optar pelo microempreendedor individual, desde que eu me caracterize como empresário individual, aquela empresa que não separa. Porque olha que loucura, muita gente não sabe disso. O MEI, que é o que está na moda, né? Todo mundo ouve falar muito do MEI, ele mistura o patrimônio da pessoa física com o jurídico. Ele junta isso numa coisa só. Agora, qualquer que seja a empresa diferente do MEI, tanto sociedade individual como empresário individual ou sociedade limitada, todas podem ser optantes pelo Simples Nacional, que seria o regime tributário mais vantajoso para quem está na cadeia moveleira. Cabe uma aspas, que é aquelas empresas que eventualmente vendem para grandes varejistas, que estão aí numa cadeia produtiva de mais larga escala, precisa de um planejamento para ver se tributação pelo lucro presumido ou lucro real passa a valer a pena por uma questão de substituição tributária dentro da cadeia. Tá? Mas em 99% dos casos, o Simples Nacional é o melhor regime tributário na hora de constituir uma empresa. Tá? E aí a gente tem a questão ainda do que manda de documento em cada uma delas, né, ali dessas empresas. O MEI é o tipo de empresa que ele não vai precisar de contador, fica tranquilo, ele mesmo abre no site do gov.br. Caso ele não se sinta confortável para abrir, Ju, ele pode procurar qualquer unidade do Sebrae, que a gente faz esse processo com ele,
tá? Esse processo é gratuito de abertura, não se paga nada para abrir o MEI. Agora, se ele for optar por abrir uma microempresa, uma empresa que já está um degrau acima do MEI, né, seja a sociedade unipessoal, seja a sociedade limitada, ou empresário individual que já fatura mais do que é permitido no MEI, que hoje, eu acho importante citar isso, hoje está em 81 mil, pelo menos para o ano de 2022, o faturamento permitido no MEI é de 81 mil ano, o que dá uma média de 6.750, que pode ser pouco, dependendo da produção desse marceneiro. Se ele está acima disso, ele já é considerado uma microempresa. Aí quem faz o processo de abertura já é o contador, tá? E aí a gente tem contadores e contadores. A gente tem contadores que fazem esse processo em até 15 dias úteis e tem contadores que demoram 60 dias para conseguir fazer o processo de abertura. Então, por isso, pesquisa bastante. Eu vejo uma variação muito grande de valor nesse processo de abertura de uma microempresa. Tem contador que cobra meio salário mínimo, tem contador que cobra 2, 3. Então, é bem de pesquisar mesmo e sentir confiança, tá? Naquele profissional que está te assegurando ali por trás. E era isso que eu ia falar, né? A figura do contador, eu acho que é indispensável, né? Quando a gente não está falando de MEI, e a palavra confiança, né, Felipe? Porque eu já vi muitos casos de empreendedores que não gostavam dessa parte, né? Que normalmente é o que acontece, né? Porque ele é marceneiro, né? Aí Exatamente, o que contabilidade tem a ver, né, com a arte da marcenaria. E acabavam deixando na mão do contador, e aí no futuro encontravam problemas grandes, porque não estava, digamos assim, por dentro do que estava acontecendo, né? Ju, assim, já vou chamar a atenção aqui para um ponto bem importante. Qualquer besteira que teu contador faça na sua empresa, quem responde legalmente por isso é você. Tá? Ele pode vir responder de forma solidária, mas até você conseguir fazer isso acontecer, é você que vai ter que arcar com o problema. Então, por exemplo, eventualmente não faz uma declaração de imposto, não recolhe uma guia de imposto, né? E, bem claro, o contador cuida da parte fiscal. A gestão do teu negócio é sua. Isso não dá para terceirizar. Eu não posso chegar para alguém e falar, faz a minha gestão. Não, a gestão do negócio, quando a gente fala gestão no sentido amplo da palavra, é olhar o financeiro, o marketing, olhar questões legais que estão envolvidas. Isso é do empreendedor. É muito importante produzir móveis. Eu entendo que vocês treinam para isso, né? Esses marceneiros se especializam para se tornar até alguns artistas dentro desse segmento, mas ele precisa pensar como um empreendedor, né? Porque ele tem um negócio. E aquilo tem que dar lucro, ele precisa ser, como a gente costuma usar, precisa ser perene, né? Ele precisa perpetuar esse negócio por muito tempo. Então, muita atenção nisso. E cuidado com o contador. Contador não é casamento, né, Ju? Contador não é casamento. Você pode trocar, você não precisa casar até que as mortes os separem. Se você não está seguro, procure outro, vai conversando com outros empresários do segmento para ver se você encontra um empreendedor, um contador, que te faça sentir mais seguro. Eu acho que essa dica foi muito legal, Felipe. Pergunta, né, para amigos, para colegas, indicação de contador. Uma coisa que eu fiz na época que eu abri a empresa foi fazer reunião presencial com o contador, conversar, tirar dúvida, ver como que seria, né, essa relação, sentir mesmo, né? Sim. Mas que fez a diferença para a gente, sabe? Hoje a gente conta com uma profissional que super auxilia a gente super confia, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente não quer perder tempo com isso, a gente quer ganhar muito tempo com isso, né? E acreditar que aquilo que ele está falando é fato. Você não precisa ficar desconfiando do cara, precisar ir no Google, precisar passar por um outro contador para ver se o que ele está falando está certo. Se chegou a esse ponto, troca. Exatamente. E aí, Felipe, em termos práticos, assim, documentação para abrir empresa, porque depois desse episódio, eu sei que muita gente vai ter vontade de se formalizar e vai abrir a sua empresa. O que ela precisa de documentação para abrir a própria empresa? Então, o primeiro passo, e isso é muito importante, é ele verificar uma coisa que chama-se lei de zoneamento. Tá?
A lei de zoneamento é o que cada prefeitura fala que pode ou não ter dentro do seu município. Por que isso, Ju? Imagina que você quer abrir uma marcenaria e você vai usar o endereço da sua casa. Só que, eventualmente, você mora numa área de proteção ambiental, numa área que é só extremamente residencial ou estritamente residencial. Então, tem que tomar cuidado. Então, a primeira coisa, antes de ele falar, vou abrir uma empresa, pega o comprovante do IPTU, o número do lote, dependendo da região que você mora, e vá até a sua prefeitura ou subprefeitura, dependendo do contexto geográfico que você está inserido, e fala, olha, eu gostaria de verificar o que pode e o que não pode ter nesse endereço. Por que isso? Uma vez aberta a empresa, você tem um prazo para obter o alvará de funcionamento. Imagina que você vai fazer todo o trâmite de abertura e depois de aberto você descobre que não poderia ter uma empresa ali. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. Tá? Você só vai fazer uma consulta. Consultar a lei do zoneamento. Tá ok? Posso? Aí você toca com as outras partes. Tá? Fez a consulta da lei de zoneamento? Normalmente você vai precisar do RG, CPF, título de eleitor. Se você já declarou imposto de renda em algum momento, o recibo dessa declaração do imposto de renda, porque vai precisar do número, tá? Comprovante de endereço. Hoje em dia, devido à segurança, tem se utilizado muito o cadastro do Gov.br, que é uma plataforma do governo para você acessar todos os serviços do governo, então vai precisar estar com o cadastro atualizado. E dependendo da empresa, você vai precisar também dos mesmos documentos do seu cônjuge, tá? Porque vamos supor, as loucuras começam a acontecer na hora de abrir a empresa. Vamos supor que você é casada com comunhão total de bens, o teu cônjuge também tem que estar ciente do que você está fazendo, né? Porque ele também vai responder com aquilo. É comunhão parcial. Então, assim, tudo precisa estar documentado, vamos dizer assim, de forma a proteger aquele negócio que está sendo constituído, tá bom? Feito isso, o contador, se for MEI, é tudo pelo site, tá, Ju? É muito rápido, 15 minutos você formaliza a tua empresa no site do gov.br, se você for MEI, bem claro. Não sendo MEI, o contador vai lavrar um contrato com esses documentos, onde vai dizer o que é o negócio, o segmento que ele vai atuar, endereço, tudo bonitinho. Ele vai registrar esse contrato na junta comercial do seu estado, tá? Fez esse registro na junta, ele comunica a Receita Federal, que é a esfera nível Brasil, e comunica da entrada no alvará na prefeitura. Em paralelo, dependendo da legislação municipal de cada cidade, você talvez vai precisar de um cadastro no AVCB, que é do Corpo de Bombeiros, tá? Que tipo assim, o Corpo de Bombeiro autoriza a gente exercer essa atividade aqui dentro. E, dependendo do tipo de marcenaria que você faz, como você lida com os produtos, talvez você precise também de um cadastro na CETESB, tá? Porque, eventualmente, você pode gerar resíduos tóxicos, né? Vamos dizer assim, dependendo do tipo de pintura, alguma coisa que você faça junto àquele material, você pode gerar algum resíduo. Então, também precisa de um cadastro na CETESB. Isso dá trabalho. Gente, vocês contrataram um contador, né? Conversa com esse cara, porque não é para ele só ir lá e tirar o número do CNPJ, ele precisa te deixar com a empresa organizada. Então você está pagando por isso, conversa com ele, alinha para que ele faça esse trâmite legal, vamos dizer assim, para que você não fique perdendo tempo de órgão em órgão, tá? O comentário a se fazer gente, não abram empresas sem o marido, sem a esposa saberem que você está fazendo isso. Perceberam o perigo que né? Não tem casos, sabe o que acontece? Dos seus cônjuges. Você quer saber um caso que eu peguei? Um momento assim, aspas da conversa. Eu peguei um caso do cara tem empresa, casado com comunhão parcial, a empresa foi gerada após casamento constituído, então a mulher tinha parte, tá? E ele foi tomar um crédito, pegou um empréstimo no banco e não pagou. E a empresa dele não era LTDA, a empresa dele era uma empresa de empresário. Adivinha na hora de executar o que o banco fez? Ele falou, não, mas a casa está em nome da minha esposa, o carro está em nome da minha esposa. Né? Então, assim, conversa, entendeu? Conversa. Bem como tem que tomar cuidado, né? Se a pessoa quiser, se você está separado e ainda não fez documental, cuidado. Se você abrir uma empresa, a pessoa vai ter parte. Então, toma cuidado. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso.
Nada como uma boa comunicação, em todos os sentidos, né, Felipe? Sim, sim. Mas eu queria retomar. Eu falei, né, que no meu caso, quando eu abri a minha empresa, eu me senti gente grande, né? Gente de verdade. E que para mim fez uma diferença. Você falou, é psicológico mesmo, mas mexe. Esse realmente eu acho que é um benefício bem latente, assim, eu já vi acontecendo com outras pessoas, elas se sentindo assim, gente grande, abrindo o CNPJ. Mas além desse benefício, quais outros benefícios de se formalizar a empresa? Tá, vamos colocar um que poucas pessoas usam, porque eu não sei se vocês sabiam, mas uma microempresa, micro e pequena, tá? Micro e pequena empresa, quando ela participa de uma venda a um órgão público, ou seja, as famosas chamadas públicas, licitações que a gente vê, ela tem um benefício de ter preferência de compra, você sabia disso? Então vamos supor que tá lá a Ju com a sua empresa, você tem uma média empresa agora, tá, Ju? Você foi promovida, você tem uma média empresa. Eu chego lá com a minha marcenaria pequena, eu tenho preferência de compra, tá? Sem contar que tem orçamentos, chamadas públicas que são exclusivas para micro e pequena. E aí eu vou contar um segredinho. O teu orçamento pode ser até 10% maior que uma média e grande que você tem preferência. Então vamos supor, deu um orçamento de 100 mil para a Ju, tá? O orçamento da Ju foi 100 mil. O meu deu lá 90. Ou, perdão, 90 não, 105. Tecnicamente, licitação a Ju ganharia, menor orçamento. Mas eu sou microempresa. Então eu tenho vantagem. A Ju perde para mim. Tá? Esse é um benefício que poucas pessoas fazem uso. Esse é o primeiro. Outra coisa, você tem acesso a crédito de fato desburocratizado. Como assim? A gente tem programas hoje de crédito a micro e pequena empresa com juros a partir de 0,35. Gente, a Selic está cada vez mais alta no atual momento que a gente está passando aí de, né, esse ano tem perspectiva dela bater quase 13%, e a gente está falando de 0,35 ao mês. É uma taxa de juros muito barata. E tem sim, tem acesso a esse crédito, não é algo de outro mundo, ele está me enrolando. Não. Segundo, terceiro, perdão, eventualmente, Ju, se você for fiscalizado, sabe? Apareceu uma fiscalização no teu negócio. Se você está com a empresa legalizada, a primeira fiscalização ela é orientação. Ela não pode te atuar, ela te notifica. Então, olha, Juliana, isso aqui está errado, você precisa trocar aquilo, trocar isso e tal. E aí você tem um prazo de 180 dias para providenciar as adequações. Coisa que, se você tiver informal, já chega com atuação, já chega com fechamento, dependendo do tipo de coisa, tá? Que mais? Você tem a possibilidade de emitir nota fiscal, você tem a possibilidade de comprar de alguns fornecedores, porque tem fornecedores que não vendem para quem não tem CNPJ. Né? A gente eu conheço vários fornecedores que só vendem para quem é empresário do segmento. Não adianta ser só marceneiro, ele pede que você seja também uma empresa, porque senão ele não vende para você. Poxa, acesso ao mercado nem se fala, porque permite você acessar mercados que antes você tinha medo, porque a legislação fala que para transportar um produto você precisa de um documento fiscal. Então pensa aquela loucura, você está com um móvel acabado levando para o cliente, só que você está sem nota fiscal, foi pego numa blitz policial. Pode ocorrer de perder tudo. Né? Então, todo esse risco existe e quando se legaliza, eu estou citando só alguns, tá? Aí tem a mudança de pensamento, tem toda a questão que vai junto. Ali tem bastante coisa que dá para ganhar de benefício quando a gente fala em formalizar um negócio. Muitas coisas para pensar que valem a pena realmente formalizar. Você falou de um problema, né, de não ter a empresa formalizada na hora da fiscalização, né? Se tem a fiscalização e você não tem o CNPJ, a formalização da empresa, você já vai ser autuado direto e não vai ter o aviso, né? Isso. Além deste problema, Felipe, quais tantos outros que você pode listar não tendo a empresa formalizada? Primeiro que você vai trabalhar totalmente errado, né? Vamos ser sinceros, assim, né? Vou pegar pesado, tá, Ju? Você está cometendo um crime, ponto. Tá? Porque sonegação fiscal é um crime. A gente não pode falar que não é um crime. Tá? Então, você está trabalhando de forma errada, limita o teu crescimento.
porque você sempre vai trabalhar na espreita, né? Aquele negócio assim, eu não posso aparecer muito, eu não posso... Você fica com medo até de divulgar, porque você não sabe quem está vendo a divulgação, se é um fiscal, se é alguém que quer te denunciar. Então, assim, você fica com medo, essa é a verdade. Esse eu acho que é o pior de tudo, tá? Você empreende sempre na retaguarda, sempre pela sombra, fazendo caminhos mais difíceis. Outra coisa que limita muito o teu universo, você fica com um universo muito limitado, você vai ser tratado como pessoa física, não tem jeito, né? E aí, só fazer um paralelo aqui, tá? De tributação apenas. Uma pessoa física, autônomo, veja, o autônomo é uma pessoa física que trabalha por conta, certo? Ele vai ter uma tributação de 20% de INSS e mais a alíquota do imposto de renda de pessoa física, que pode chegar a 27,5%. Olha o tamanho desse prejuízo, tá? Quando a gente fala de uma marcenaria, ela pode ter, se ela for simples nacional, ela tem uma tributação a partir de 6%. E já está tudo ali dentro, INSS, sabe? Está tudo ali. Então, olha a diferença financeira que ela tem, né? O custo da informalidade ela é muito alto. Na hora de tomar crédito, ele é olhado como pessoa física. Então, a taxa de juros aí parte de 3%, 4% para mais, que a gente sabe como é a realidade de tomar crédito de pessoa física no Brasil, né? Então, acaba dificultando. E eu te falo, sem falsa modéstia, no médio e longo prazo, essa empresa perde mercado e ela, consequentemente, vai fechar, entendeu? Ela não vai conseguir se desenvolver, ele fica para subsistência, que a gente fala. Ele não vai ser aquele empresário bem-sucedido, como a gente costuma dizer. Você falando tudo isso, só fica martelando na minha cabeça, Felipe. Fazer o que é certo e não o que é mais fácil. Perfeito, perfeito. O caminho mais fácil, ele pode chegar mais rápido a alguns resultados? Sim. Mas o caminho certo te dá tranquilidade para você continuar caminhando apesar das dificuldades, né? Você sabe que lá na frente vai valer a pena, por mais distante que seja, né? Por mais longo que ele pareça, ele vai te dar resultados no futuro. O mais fácil, eu tive um gestor que ele falava assim, o mais fácil é o caminho dos preguiçosos, que dão resultado no curto prazo, mas nunca dão resultado constantemente. Ele falava dessa forma para a equipe. Então, toda vez que vinha um colega propor uma solução que era muito fácil, ele falava, tá, é só isso mesmo. O que você vai fazer é só isso. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Eu sempre também bato na tecla, eu sempre falo o seguinte, gente, é melhor numa árvore a gente ter as raízes fortes do que uma copa muito frondosa, sem a raiz forte, que bate qualquer ventinho e você cai, e a árvore cai, né? Tendo raiz forte, a copa frondosa é consequência. E eu acho que formalizar a nossa empresa é um grande passo para ter raiz forte, né? Sim. Não dá para pensar de outra forma, né? E acho que tem outra coisa também que eu fui entendendo ao longo do tempo, né? Muita gente reclama dos impostos, que é um absurdo, que é lá em cima, que a gente tem que pagar, que não tem retorno. Gente, vamos mudar essa cabeça, né? Vamos sair da mentalidade de escassez, vamos para a mentalidade de abundância. Se você está pagando mais imposto, é porque você consegue pagar mais imposto. Veja, começa a partir de 6%. Felipe acabou de falar, né? Diferente de ser pessoa física, que já começa muito mais do que 6%, né? Vamos começar do começo. E se você está pagando mais, é porque você está faturando mais. Isto é maravilhoso, gente. Isso a gente não tem que reclamar, a gente tem que agradecer. Não é, Felipe? E assim, Ju, eu ainda vou colocar um adendo assim, ó, porque existe uma opção, olha as vantagens de ter empresa. Existe uma opção dentro do Simples Nacional que ele pode pagar o imposto proporcionalmente ao recebimento. Porque vamos supor que eu vendi um projeto para você que deu lá 40 mil reais. E a gente combinou em 4 prestações de 10 mil. Eu tenho 2 opções de ser tributado. Eu posso ser tributado pela venda, que a gente fala que é a emissão do documento fiscal. Então, na hora que eu emitir a nota de 40 mil para você, eu vou pagar o imposto sobre aquele faturamento. Ou eu posso pagar o imposto pelo meu recebimento. Tá? No Simples Nacional, você tem essa vantagem. E olha que interessante. É muito melhor você pagar proporcionalmente quando você recebe, né? Porque em vez de você tomar aquela pancada de uma vez, você vai fracionando ela
e você vai pagando proporcionalmente. Se eventualmente a Ju não me paga, aquele valor de tributo eu também não vou pagar, né? Se eu tiver uma inadimplência na minha carteira. Então, existem muitas vantagens. Ah, mas é caro. E aí a frase que, como consultor financeiro, eu bato no peito e falo para todo meu cliente: se o teu lucro ele só existe, ou seja, se ele é decorrente da sonegação fiscal, ou seja, por não pagar imposto, é sinal que o teu negócio não dá lucro. Você quer enganar quem? Porque a empresa tem que dar lucro pagando tudo que se deve pagar. Aí você tem um bom negócio. Agora você fala assim, não, para eu poder ter lucro, eu não posso emitir nota. Eu não posso legalizar meu negócio. Então, peraí, você não tem um negócio. Você está se enganando. Né? Você tem uma obra social que ajuda todo mundo e que você está assumindo risco para isso. Então tem que tomar cuidado. Você entrou num ponto que eu queria muito falar sobre isso. A história de quem tem empresa e muitas vezes não emite nota. Né? Não, mas aí você me quebra, pelo amor de Deus. Então, né? É esse raciocínio, né? Se eu emitir nota, eu não ganho lucro. Mas então, lucro precificou errado. Sempre Sim. Tem que considerar nota, né, Felipe? Assim, tem empresa para quê? Assim, ó, eu acho engraçado o empreendedor falar, vamos fazer meia nota? Me ajuda, faz meia nota, né? Você sabe o que eu quero dizer, a expressão meia nota, o cara faz só um pouco do valor, ou não, é sem nota, esse valor é sem nota. Gente, precificar, você vai colocar o processo inteiro. Tributação, meios de recebimento, tem que estar contemplado. A gente brinca que preço, a gente prevê o pior cenário, né? Então, assim, já prevejo o cenário do cara comprando parcelado, tudo. E a nota fiscal, ela não é opcional. Veja, a legislação fala que a nota fiscal é um documento obrigatório. E toda vez que você não emite ela para aumentar teu lucro, você está assumindo a ineficiência da tua gestão. Eu sei que não, você entendeu porque eu tenho um apelido de malvado favorito agora, né, Ju? Porque é tanta pancada que eu vou dando nesse empreendedor que eles são assim, poxa, esse cara é meu malvado, mas eu gosto dele, entendeu? Então, assim, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça, para apontar o dedo que tá errado, mas ele precisa ter ciência que se o negócio dele só dá lucro porque ele sonega, vamos ser bem sinceros, o negócio dele não é viável. Ele precisa repensar todo o negócio, porque ele tá se enganando achando que ele vai ganhar dinheiro dessa forma. Mas muito bom, Felipe. Olha, você deu várias dicas. Eu acho que, assim, é sensacional. Quero muito que as pessoas que assistiram esse episódio, elas realmente se sintam estimuladas, porque é isso, gente. A gente se sente mais gente grande, a gente sente que a gente faz realmente parte do setor, né? Porque a gente pode colocar o nosso nome ali, não é nada escuso, né? A gente vai crescer de forma estruturada, com as raízes fortes, né? Então, só coisa boa formalizar a empresa, né, Felipe? Eu ainda vou um pouco mais além. Você passa a ser protagonista da sua história. Você deixa de ser vítima, sabe? Aquela assim, eu sou vítima, não consigo. Aquela frase comum, eu não consigo, ninguém me ajuda. E você passa a trilhar teu próprio caminho. Né? Você vira protagonista daquele futuro ao qual você deseja ter. Então, espero que a gente tenha conseguido levar essa sementinha, né? Vamos plantar uma semente aqui para ver se ela fortifica, né? Quero agradecer a oportunidade, Ju, por estar aqui nesse bate-papo. Quero agradecer todo o pessoal do suporte aí, a Luciana, o Wesley, o Fábio, que estavam aqui com a gente para fazer acontecer essa conversa. Muito obrigado. A gente que te agradece, Felipe, foi ótimo. E se o pessoal quiser saber mais a respeito, como que eles acessam as informações do Sebrae? Eles falam direto com você? Como funciona? Vamos lá, Ju. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, eu uso as redes sociais para gerar conteúdo. Eu uso o Instagram no @chiconatof, Chiconato do meu sobrenome F de Felipe, foi a única forma que eu achei de colocar ali. Então eu uso para gerar conteúdo. Mas o caminho do Sebrae, você pode e deve procurar o site do Sebrae, sebrae.com.br ou 0800 570 0800. Lembrando que essas orientações elas são gratuitas. A gente tem um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana no 0800, então pode usar à vontade, tá? A gente dizer que ele não vai estar assistido é mentira, tá bom? E aí no site, só fazendo um parênteses aqui maldoso, temos mais de 270 opções de curso, temos eventos, fóruns, participe, fique à vontade para participar.
Muito bom. Muito obrigada, Felipe. Gente, perguntem, compartilhem. A gente quer muito saber a opinião de vocês, como que esse conteúdo tá sendo bom, se não tá, para a gente melhorar e continuar nos próximos. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.